Amém? Eu também creio no poder da oração. Por isso vou deixar minha vida no altar. Não é isso? Entregar minha vida para Deus. Deixar que Deus abençoe a minha mente, a minha vida e meu coração. Quero lembrar os irmãos que amanhã teremos aqui, normalmente, se é que a gente pode chamar isso de normalmente, teremos o culto de Natal na noite de amanhã, aqui às 19 horas. E vivendo essa realidade que nós estamos vivendo, surgiu a ideia da gente fazer um especial de Natal. E às 21 horas, você receberá também o link para participar do especial de Natal. E ficou lindíssimo. Você vai rever muita gente trazendo mensagem, palavra de incentivo, gente agradecendo, e você vai ouvir muitos cantores de nossa igreja exaltando ao Senhor. Vai ser um momento, eu tenho certeza, de muita sensibilidade. Deus vai alegrar muito o seu coração. Então, 19 horas aqui no templo, ao vivo, e às 21 horas o especial de Natal. Pelo mesmo canal que você sempre recebe, você vai ali no grupo 1, 2 e 3, você poderá, ou diretamente no Facebook, ou no YouTube, você poderá acessar também e assistir o especial de Natal. Será tá leve, muitas participações e, graças a Deus, será, eu acredito, uma grande bênção para a sua família. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 14. Lucas 14, a partir do versículo de número 25. Lucas, o médico, o evangelista, escreveu esse evangelho, o evangelho de Jesus, no capítulo 14, versículo de número 25. Diz assim o texto que tem a tradução aqui. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa e os seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quiser construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei tem 10.000 soldados, vai partir para o combate, outro vem contra ele com 20.000 soldados, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a palavra do Senhor que faz, ó Deus, polir a nossa alma. Ó Deus, que manifesta a presença do Senhor a cada um de nós. Venha, ó Deus, clarear a nossa mente, iluminar o nosso coração e indicar, ó Deus, o caminho que devemos seguir e as decisões que devemos tomar. Tem compaixão e socorre-nos, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Pastor, o que esse texto tem a ver com a pandemia? Há duas coisas nesse texto que eu quero destacar. A primeira delas é o sentimento, e a segunda delas é a razão.
Então essas duas coisas, ou esses dois elementos, eu gostaria de destacá-los para nortear o que temos nesta noite para refletir. Pare para pensar. Jesus está conversando com os discípulos e aí ele começa dizendo a eles, eles estão olhando para ele e Jesus diz: eu quero dizer a vocês que se vocês não amarem a mim mais do que vocês amam o pai de vocês, se vocês não me amarem mais do que vocês amam a esposa, os filhos, os irmãos e até mais do que vocês amam a vocês mesmos, eu quero dizer a vocês que vocês não podem ser meus seguidores. Que coisa difícil. Jesus está dizendo, exigindo deles, ou pelo menos orientando, chamando a atenção, que o amor por Jesus tem que ser maior do que o amor pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã e até por si mesmo. Amar Jesus mais do que você ama a você mesmo. E aí Jesus, no versículo seguinte, logo adiante, ele diz: mas tem mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. Eu imagino os discípulos parados, olhando para ele, pensando: quer mais ainda? Ele quer que a gente ame a ele mais do que o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e mais até do que a nós mesmos. E ainda quer mais alguma coisa, eles não tinham noção do que Jesus ia dizer. Eu quero dizer a vocês que se vocês não estiverem prontos para morrerem por mim, vocês não podem ser meus seguidores. Fechou com chave de ouro. Jesus está exigindo ainda mais do que já havia exigido. Muitas vezes nós vivemos hoje, 2000 anos depois, e nós nos declaramos com facilidade: eu sou seguidor de Jesus, e eu posso fazer o que eu quiser, não tenho que renunciar a nada, eu não preciso fazer esforço algum, eu não preciso me sacrificar em coisa alguma. Talvez tenham arrancado da sua Bíblia esse texto. Jesus está dizendo que você precisa aprender a amá-lo mais do que a você mesmo. Jesus está dizendo que você precisa aprender a morrer por ele se for preciso. Então, nesse primeiro momento, ele fala de sentimento. Qual é o sentimento que toma conta da nossa alma? Quando nós nos propomos seguir a Jesus, qual é o sentimento que está reinando em nós? Será um sentimento de oportunidade ou de oportunismo? De dizer: olha, eu posso tirar alguma vantagem do cristianismo? Eu posso tirar alguma vantagem do relacionamento que eu tenho com as pessoas da igreja? Quem sabe eu não posso encontrar a pessoa ideal para mim? Quem sabe eu não possa conseguir algum emprego? Quem sabe eu não possa conseguir alguns clientes da igreja? Qual é o sentimento que toma conta do seu coração? Nós precisamos, no momento que estamos vivendo, pensar qual é o sentimento que toma conta da nossa alma. Algumas pessoas, em meio à pandemia, têm dificuldade de preservar até a sua própria vida. Jesus está dizendo que nós precisamos entender que o sentimento que vai dominar o nosso coração terá que ser escolhido por nós. Nós não podemos nos arriscar, não podemos tomar qualquer decisão, não podemos nos expor. Temos que entender qual é o sentimento que está tomando conta do nosso coração neste momento. Muitas pessoas estão escolhendo se expor porque estão voltadas, por exemplo, para o lazer. Muitas pessoas estão preocupadas porque têm que casar. Muitas outras pessoas estão preocupadas porque têm que trabalhar. Qual é o sentimento que toma conta do seu coração neste momento que você está vivendo? Lá no texto percebemos, em Lucas capítulo 14, Jesus dizendo: você tem que avaliar qual é o sentimento que está tomando conta da sua alma nesse momento que você quer me seguir. Qual é o sentimento? Mas se você não me amar mais do que ama pai e mãe, e se você não me amar mais do que você ama você mesmo, você não é digno de mim. Você percebeu qual é a relação?
Se você não ama você mesmo, você não será capaz de amar Jesus mais do que a você mesmo. Se você não é capaz de cuidar da sua vida, de tomar cuidado, precaução contigo mesmo, Jesus está dizendo, está nos mostrando que você vai ter dificuldade de amar Jesus. Em meio à dificuldade, à exposição, ao risco, em meio à morte que nos rodeia a todo momento, temos que aprender que nós somos discípulos de Jesus e temos responsabilidade com a sociedade em que nós estamos vivendo. Dentro dessa sociedade, temos responsabilidade com os outros, temos responsabilidade com aqueles que estão dentro das nossas casas. Porque alguém desavisado pensaria mais ou menos assim: ah, eu não amo meu pai, eu não amo meu irmão, eu não amo a minha irmã, eu não amo a minha esposa, eu não amo a minha mãe, eu não amo a mim mesmo, então eu não preciso amar a Deus. Está enganado. Tem muita gente na pandemia pensando assim. Sai, volta contaminado e contamina a família toda. Sabe por quê? Porque ele não é capaz de amar nem ele mesmo. Ele se expõe e contamina os outros a quem ele deveria amar. Ele não é capaz de amar nem a ele mesmo. E porque não ama a si mesmo, também não ama o pai, não ama a mãe, não ama os irmãos, não ama as irmãs, não ama os filhos, aqueles que estão dentro de casa, ele não é capaz de proteger. Jesus está dizendo, se você não é capaz de amar a você mesmo, você não vai ter facilidade de me amar. Mas há um segundo elemento que nós percebemos aqui, e é ela a razão, ou a razoabilidade. Jesus diz a eles, imagine vocês que um homem vai construir uma torre, ou uma casa em algumas traduções, e ele avalia quanto ele tem. Ele precisa gastar, por exemplo, hipoteticamente, 500 mil reais na construção de sua casa, mas ele começa a contar quanto ele tem, e ele percebe que só tem 100 mil reais. E o que esse homem tem que fazer? Diz Jesus, ele vai precisar construir sua casa, ou sua torre, menor do que ele imaginou. Ele vai precisar de razão diante da situação que ele está vivendo. Ele precisa ser racional, porque disse Jesus, senão ele começa a levantar a torre, ou levantar a casa, e ele vai colocar os alicerces, e ele vai perceber que ao terminar os alicerces, os 100 mil reais acabaram. E então ele não pode levantar uma coluna sequer, não pode levantar as paredes, não será capaz de cobrir a casa, não será capaz de colocar as portas, as janelas, o acabamento. E aí Jesus disse, as pessoas que passarem e olharem para ele, vão rir dele dizendo, começou, mas não conseguiu terminar. Faltou razoabilidade. Para lidar com o problema, você que é cristão tem que ser também racional. Para enfrentar a pandemia tem que ser também racional. É preciso saber pensar, é preciso ler, é preciso ouvir o infectologista, o epidemiologista, é preciso ouvir sanitaristas, é preciso aprender a ouvir as outras pessoas, porque a ciência te dá elementos para que você possa ser razoável. Só um imbecil, um debilóide, o indivíduo que não tem capacidade de pensar, vai se expor sem medir as consequências da sua exposição. Jesus está dizendo, as pessoas vão olhar, vão rir, vão zombar dele, porque ele começou uma coisa que ele não tinha condições de levar adiante. Eu já vi muitas pessoas, e já ouvi também de muitas pessoas, que zombaram dessa pandemia que nós estamos vivendo, e logo em seguida adquiriram, foram infectados pelo coronavírus, e então disseram, eu me arrependo profundamente da exposição,
Eu me arrependo profundamente de ter ignorado o parecer médico. Eu me arrependo profundamente das decisões que eu tomei, porque agora estou vivendo as consequências e infectei outras pessoas. O estado do Piauí começou a anunciar na televisão. Uma jovem aparece e diz: ele era meu amigo, ele andava comigo, e eu gostava de estar com ele. Ele era meu conselheiro. E as lágrimas correndo no rosto daquela jovem. E ao final do comercial ela encerra dizendo: pai, me perdoa, porque eu infectei você. Me perdoa. Ela saía para as baladas, voltou para casa, transmitiu para o pai, ela era assintomática, e o pai veio a falecer. É preciso ter razão. Jesus está dizendo: você não pode começar uma coisa que você não tem condições de levar adiante. E se expor, você não tem condições de levar até o final. Você não tem condições de salvar a família, não tem condições de salvar o seu pai, a sua mãe. É preciso que você seja razoável, seja cauteloso. O cristão, além de sentimento, é preciso que tenha razão. É disso que Jesus está falando. E aí Jesus, em segundo lugar, ainda falando sobre razão, Jesus diz: qual é o rei que está pronto para sair para a batalha? E ele tem 10 mil soldados. E ele manda um batedor ir à frente. E o batedor vai e volta e diz: olha, o inimigo está vindo com 20 mil, o dobro dos soldados que o Senhor tem. E aí Jesus diz: esse rei tem que sentar e pensar na estratégia do seu exército, e pensar na capacidade que ele tem de vencer a guerra. Porque se ele não fizer isto, ele terá que logo, logo mandar alguém ir à frente com a bandeira branca levantada, pedindo paz. E isso significa render o exército diante do exército inimigo. Há muitas pessoas no meio da pandemia que estão saindo, se expondo nessa batalha, que não tem condições de enfrentar a guerra. Tem muito gordo, muito velho, muita gente cheia de comorbidade, muita gente cheia de problema de saúde, que está se expondo sem ter condições de enfrentar essa batalha. É preciso, Jesus está dizendo, mesmo ao cristão, é preciso racionalidade, é preciso entender o momento que está vivendo e não sair para a batalha com 10 mil soldados, porque você vai enfrentar um exército que tem o dobro da capacidade da sua resistência. É disso que Jesus está falando. E nós precisamos planejar o que nós vamos fazer nesse tempo difícil. Nós não temos capacidade para vencer. É preciso que nós entendamos como é que nós vamos nos defender, como é que nós vamos evitar essa batalha e como é que nós vamos construir somente com aquilo que nós temos. Há um conto árabe que foi adaptado no Brasil por Ronaldo Franco. Ele conta a história de um homem que parou no mercado, foi estacionar o seu carro e bateu na porta. Quando abriu a porta, bateu na porta do outro carro. Deu um pequeno risco que qualquer cera que fosse passada iria fazer desaparecer o risco. E de dentro do carro, onde ele bateu a porta, saiu um homem 3 vezes mais fraco, baixinho, e começou a xingá-lo. Ele era alto, forte, e começou a ouvir aqueles insultos. E o homem falava, xingava, e não satisfeito, chamou para a briga, e ele continuou parado, olhando para aquele homem baixinho, franzino, chamando para a briga, e ele ficou parado, olhando. Quando o homem se cansou, ele ligou o carro e saiu com o carro lentamente daquele lugar. O filho dele que estava sentado ao lado disse: pai, aquele homem era fraquinho, pai. Por que o senhor não saiu
e deu uns pescoções nele, uns tapas nele, pai. Um tapa seu desmontava ele. E aí ele olhou para o pai, nesse conto árabe, olhou para o filho e disse: filho, se alguém quiser te entregar um saco cheio de fezes e você não quiser receber, de quem é o saco? E o filho disse: continua sendo da pessoa, mas e se você receber? Ele disse: aí é meu. E o pai dele disse: é preciso que você possa entender o que é que você deve receber na sua vida para você. E toda vez que você se expõe e estende a mão, você está tomando posse de algo que alguém está te oferecendo. Nesse tempo, traga para a sua vida somente aquilo que você quer que esteja no seu coração, na sua mente, no seu corpo. Se você não quer enfermidade, não se exponha. Porque Jesus está ensinando em Lucas 14 que há 2 elementos que o cristão deve viver em função deles. Um deles é o sentimento e o outro é a razão. Viva segundo esses 2 fundamentos dados pelo Senhor Jesus. E eu desejo que Deus abençoe você. Se você segui-los, certamente você vai se proteger e vai proteger a sua família também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite. Protege, ó Deus, cada brasileiro, cada sul-americano, cada habitante do planeta Terra. Coloca, ó Deus, as mãos do Senhor sobre eles e abençoa-os, ó Deus. Tem misericórdia de nós e protege-nos, ó Deus, juntamente com a nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.